Bom dia, gente, tudo bem? Bem, o tema que a gente vai conversar um pouco, na verdade, mais uma conversa, é o das tendências internacionais no sistema penitenciário. Essas tendências, de alguma forma e de maneira bastante intensa, vem refletindo nas decisões do Supremo Tribunal Federal e vem refletindo, de alguma forma, na atuação da Defensoria Pública e de como a Defensoria Pública vai se colocar a partir desse momento. Eu reputo um momento muito importante de definição de rumos para a própria atuação da Defensoria Pública no âmbito da execução penal. Se a gente pudesse apontar algumas tendências, a primeira delas, inclusive já foi falado no painel anterior, é de uma contenção relativa do encarceramento nos países que mais encarceram no mundo. Como foi dito, os Estados Unidos, de 2008 para cá, até 2013, fez uma contenção na ordem de 8%, a China na ordem de 9%, a Rússia na ordem de 24% a 25%. Então, essa seria uma primeira tendência, e é uma tendência atrelada necessariamente ao discurso economicista. Por que esse marco temporal de 2008 para cá? Para quem se lembra, 2008 foi o ano da crise dos subprimes nos Estados Unidos. E isso não é por questão de humanidade que os Estados Unidos começaram a pensar na restrição da população carcerária, e sim porque o sistema penal é muito caro. Então, diante dessa crise, começou um movimento forte dos Estados Unidos de restringir os gastos públicos com o sistema penitenciário. Isso também, de alguma forma, refletiu na postura da China e da Rússia, de modo que, desses anos para cá, a gente vê uma relativa contenção. É claro que isso não é uma posição consolidada, mas é uma tendência, pelo menos nesse momento. Como eu falei, é uma tendência que segue um discurso economicista, que é um discurso que cada vez mais vem impregnando a execução penal. Eu estive conversando com o pessoal da Bahia há umas 3 semanas atrás, e falava da pesquisa de um professor italiano chamado Stefano Anastasia, num livro chamado Metamorfose Penitenciária. Ele fala muito bem dessa evolução e desse momento vivido principalmente nos Estados Unidos, de contenção da população carcerária, atrelando isso ao discurso eminentemente econômico. Essa ideia, inclusive, já foi levantada muito bem pelo Sávio de Carvalho, quando ele faz uma proposta de uma lei de responsabilidade penitenciária, com um trabalho fantástico. Eu acredito que essa seja a tendência, uma das grandes tendências na área de execução penal. De alguma forma, isso é triste falar, mas de alguma forma o discurso humanista ser substituído, pelo menos nesse momento, por um discurso economicista. E aqui, a gente, como defensores públicos, é claro que a gente não deve abandonar jamais o discurso de humanização, mas eu acredito que, como fator de convencimento, a gente precisa explorar mais o aspecto econômico, porque eu também estava brincando com o pessoal lá da Bahia, dizendo que os conservadores, que o coração dos conservadores está no bolso. Na verdade, seriam 2 correntes, uma que está no bolso, outra que não tem coração. Mas que eu acho que esse é um fator importante de convencimento das autoridades, daqueles que lidam, principalmente no momento que a gente se encontra, no momento de crise econômica. Então, eu estava até conversando com o Anderson do Sergipe ontem, falando da necessidade de se trabalhar
não só um discurso de urbanização, mas tentar ver o impacto que tem a superlotação nas finanças públicas. E na América Latina a gente está percebendo um movimento de regresso conservador, é o que eu chamo de contra-reforma. A gente está num momento claro disso, uma tendência clara disso. Hoje é um dia paradigmático que toma posse na Argentina o novo presidente. E no Brasil a gente vê o movimento, na Venezuela e em outros, sem entrar na seara política efetivamente, mas a gente vê um movimento de regresso conservador. Eu falo isso sem jamais esquecer da crítica que se faz, inclusive aos movimentos de esquerda e aos partidos de esquerda, que apesar de prometerem um contraponto a uma perspectiva conservadora, se mostraram tão conservadores quanto em matéria penitenciária. Não é porque um governo de esquerda que vai conseguir restringir o animal penal. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente teve esse problema. Agora, uma das grandes tendências, eu acho que essa é essencial, é a de maior intervenção do Poder Judiciário na seara penal e penitenciária. Em especial no que tange ao fenômeno da superlotação. E isso a gente vê, e tem como precedente muito forte, a causa nos Estados Unidos, em 61, Monroe vs. Pape, que a partir desse momento, dessa causa, a Suprema Corte entendeu como passível de apreciação judicial as condições carcerárias, condições materiais dos estabelecimentos. Isso, de alguma forma, essa decisão foi paradigmática para afirmar a necessidade de intervenção jurisdicional e para sepultar, de certa maneira, a doutrina do hands-off, que até aquele momento se entendia que o judiciário não deveria se imiscuir nas matérias atinentes à administração. Isso vem caindo significativamente. E, com essa evolução da intervenção jurisdicional, a gente chega a um ponto, isso o Renato falou ontem, infelizmente eu não estava no momento que o Renato falou, mas em 2009, como muitos sabem, a Corte Federal da Califórnia intimou o Estado a reduzir a população carcerária na ordem de 1/3, por cerca de 40 mil presos, 46. E o grande fundamento utilizado pela Corte Federal da Califórnia é de que a superlotação ela agrava as condições de saúde dos presos. Esse é um outro eixo importantíssimo de atuação da Defensoria, não só o eixo econômico, mas o eixo da saúde dos presos. A gente tentar vincular a violação, a superlotação, a violação, ao direito à saúde, que isso é essencial, isso é evidente. Eu falava lá no Rio de Janeiro, no Congresso da Associação Latino-Americana, sobre um estudo do médico francês chamado Daniel Gonin. Ele era médico de uma penitenciária francesa e ele pegou o prontuário médico dos presos, ele fazia uma análise médica dos presos na entrada e depois na saída. Ele constatou, ele comprovou que o encarceramento gera problemas de saúde nas pessoas presas. Das mais diversas, não só problemas pulmonares, problemas nas articulações, pela falta de movimentação, problema na visão, e a gente muitas vezes deixa de ter essa dimensão, porque nós, em meio livre, a gente alterna ambientes fechados com ambientes abertos. A pessoa que está em ambiente fechado, ela perde a visão periférica. Ela começa a ter esse campo de visão diminuído. Isso afeta significativamente também a visão. Isso, no estudo do Daniel Gonin, ele vem mostrando isso.
Isso nos leva à conclusão de que o Brasil e o mundo em geral não abandonou a pena corporal. A gente romantiza e a gente se engana, de alguma forma, dizendo que não, o Brasil aboliu as penas corporais, quando, na verdade, isso ainda é uma hipótese de prisão de pena corporal. Então, a Corte Federal da Califórnia intimou o Estado a reduzir, o Estado recorreu e a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a decisão da Corte Federal da Califórnia em 2011, dizendo que sempre que estiver envolvida a possibilidade de violação de direitos dos presos, o Judiciário precisa e vai intervir. Eu trouxe um trecho interessante dessa decisão que falava o seguinte: as cortes federais não intervêm nos negócios do Estado. Os princípios do federalismo e da separação dos poderes impedem as cortes federais de enfrentar matérias estaduais, senão nas mais prementes das circunstâncias. Infelizmente, durante os 19 anos da causa Coleman, que é uma causa anterior, as autoridades políticas da Califórnia, as quais competia enfrentar a crise do sistema penitenciário, deixaram de fazer isso. Ao contrário, os direitos dos presos foram repetidamente violados. Onde o processo político, aqui é a parte mais importante, onde o processo político deixou de proteger os direitos constitucionais de uma minoria, as cortes podem e devem tutelar tais direitos. Essa foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2011. E esse também foi um grande marco na intervenção jurisdicional, que isso foi seguido pela Alemanha também. A Alemanha, é claro que em 1972 a Corte, o Tribunal Constitucional Alemão já tinha com uma decisão legitimada a possibilidade de utilização do habeas corpus para questionamento de uma circular penitenciária que restringia direitos. Então, já lá em março de 72, o Tribunal Constitucional Alemão já vinha dando sinais, curiosamente, junto com a primeira decisão dos Estados Unidos, nesse sentido. E agora, em 2009 e em 2011, na sentença número 409 de 2009 e depois na sentença 1403 de 2009, o Tribunal Constitucional da Alemanha voltou a enfrentar essa matéria, dizendo o seguinte, que sempre que a violação de um direito transcender a mera restrição da liberdade ambulatorial, isso produziria a ilegalidade da pena. E sendo a pena ilegal, o Estado perderia o direito de punir. Isso geraria a necessidade de renúncia por parte do Estado, renúncia à execução penal. Claro que nesse julgamento específico, infelizmente, o Tribunal Constitucional Alemão não chegou a decidir isso no mérito, porque esses dois julgados foram julgados sobre o requisito de admissibilidade. Eram questões processuais, mas que o Tribunal Constitucional Alemão deu um recado, embora não fosse o mérito, infelizmente, deu um recado ventilando a possibilidade de renúncia da execução penal em casos de violações de direitos. Nesse caso específico, o cara ficava 23 horas por dia preso numa cela pequena. Engraçado que em alguns lugares isso acontece também nas federais, mas era um caso importante e é um caso paradigmático. A Itália também, já seguindo nessa ideia das tendências internacionais, a Itália vem num movimento muito forte de tentar, de alguma forma, restringir
a superlotação carcerária e a violação de direitos humanos. Em 2011, eu até trouxe aqui, a Corte de Lecce, nesse caso concreto, o preso estava obrigado a passar 19 horas e meia por dia em sua cama, falta de espaço destinado às atividades sociais exteriores à cela. Então, na decisão número 17 de 2011, o Tribunal de Fiscalização de Lecce, ele entendeu, isso também eu trouxe aqui o trecho, o seguinte, que as condições de detenção do requerente são contrárias à dignidade humana, às normas penitenciárias europeias e à jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, seria, sendo necessária, a indenização do preso pelo um dano, isso aqui é muito legal, pelo dano existencial oriundo da detenção. Então, pela primeira vez na Itália, houve uma indenização civil, não penal, né, mas indenização civil, pela constatação de um dano existencial à pessoa. Esse foi um grande paradigma e essa decisão transitou em julgado em 2012. Nesse contexto dessa decisão do Lecce, no mesmo momento, a Itália era questionada na Corte Europeia de Direitos Humanos por violação dos direitos humanos. Tem duas causas famosas na Itália. Uma era Soleimanovic versus Itália, e a outra, que é mais recente, Torreggiani versus Itália. Essa decisão Torreggiani, a Itália foi condenada pela Corte Europeia de Direitos Humanos pela superlotação. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, o que ela fez? Ela sobrestou todos os julgamentos que estavam chegando lá contra a Itália, julgamentos de pedido de indenização. Então a Corte disse o seguinte, reuniu todos esses julgados e disse que se a Itália não resolver a situação, eles vão julgar isso em bloco. Imaginem o rombo que isso daria nas finanças da Itália e o precedente que isso causaria. Imagine se a gente trouxesse isso para o Brasil. E é aqui que eu quero chegar. Então, a Itália foi condenada e um trecho da decisão da Corte muito interessante é o seguinte. A Corte tem em conta que, em geral, as medidas privativas de liberdade trazem para os presos alguns inconvenientes. Todavia, recorda que o encarceramento não retira do detento o benefício dos direitos consagrados na Convenção Europeia. Ao contrário, em alguns casos, a pessoa encarcerada pode ter necessidade de uma maior tutela exatamente pela vulnerabilidade de sua situação e pelo fato de encontrar-se totalmente sob a responsabilidade do Estado. Nesse contexto, o artigo 3º da Convenção põe a cargo da autoridade uma obrigação positiva, isso a Anabela falava, que consiste em assegurar que cada prisioneiro seja detido em condições compatíveis com respeito da dignidade humana, que a modalidade de execução da medida não submeta o interessado a um estado de desconforto, nem a uma provação de tal intensidade que exceda ao inevitável nível de sofrimento inerente à detenção, e que, tendo em conta as exigências práticas da reclusão, a saúde e o bem-estar do preso sejam assegurados adequadamente. Essa, então, foi um paradigma e fez com que a Itália editasse, inclusive, um decreto chamado Svuota Carceri, que é para esvaziar o cárcere. Com essa perspectiva, a Itália fez uma série de mudanças através desse decreto e aumentou as hipóteses de indulto, porque lá o indulto não é um ato da Presidência da República, é um ato do Poder Legislativo. Então, isso gerou na Itália um movimento muito grande da sociedade civil e do Poder Legislativo para melhorar as condições de encarceramento e, inclusive, trazer um instituto, trazer de volta e aumentar a potência do Instituto de Liberação Antecipada, que eles chamam. Que é, dessa perspectiva, dentro dessa decisão,
foi uma hipótese de remissão compensatória da pena. E a gente viu isso agora no voto do ministro Barroso. Mas isso não é uma invenção do ministro, mas é uma tendência internacional de compensar, de alguma forma, o encarceramento. Na Colômbia também, a gente, com a decisão da ADPF 347, a gente fala muito em estado de coisas inconstitucional, que esse é um instituto trazido para o Brasil a partir dessa decisão, mas que é um instituto que foi cunhado pela Corte Suprema da Colômbia, num julgamento, da sentença de tutela número 153 de 1998. E só agora a gente tem ciência dessa ideia de estado de coisas inconstitucional. E o interessante aqui é o seguinte, que para o reconhecimento desse estado de coisas inconstitucional, a Corte Suprema da Colômbia entendeu que seriam necessários fundamentalmente 3 requisitos para isso. Primeiro, um quadro generalizado de superlotação. Segundo, a violação dos direitos das pessoas presas. E terceiro, a falta de adoção de políticas públicas para minimizar o problema. Então seria quadro de superlotação, violação dos direitos das pessoas e omissão por parte do Estado. Curiosamente, esses são exatamente os mesmos fatores trazidos pela Corte Europeia. A ideia em si é fenomenal, mas e lá não deu certo por uma falta de acompanhamento e falta de medidas mais cogentes, imperativas, para obrigar o Estado a cumprir as reformas estabelecidas pelo Poder Judiciário. Chegando ao Brasil, a gente, diante do quadro que está formado, no primeiro momento, que eu posso imaginar, uma tendência de curto prazo, ainda é de aumento expressivo da população carcerária. Pelo menos nos próximos 2 anos a gente vê isso como uma perspectiva aí perigosa. A médio prazo, aí a gente entra num compasso de espera. Compasso de espera, em primeiro lugar, por conta dos resultados das audiências de custódia. A gente precisa saber e precisa esperar para dimensionar o impacto das audiências de custódia na população carcerária. Eu acho que esse impacto só daqui a uns 2 anos que a gente vai ver quanto a audiência de custódia influenciou na população carcerária. E esse compasso de espera também se deve aos rumos da política criminal de drogas no Brasil. A gente está num momento também de definição, de certa forma, dentro da política criminal de drogas. Isso também vai impactar o sistema prisional. E um outro fator desse compasso de espera é saber quais serão e como se darão os rumos e as novas intervenções do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, né, em matéria penitenciária. E aqui eu trouxe só para a gente lembrar alguns julgamentos importantes recentes do Supremo. O primeiro deles, no recurso extraordinário 592-581, em que o Judiciário impôs a administração, disse que pode impor à administração pública a realização de obras emergenciais. E aqui a gente trouxe também a proposta de tese de repercussão geral, que fala assim: é lícito ao Judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 5º da Constituição, não sendo punível a decisão, o argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. E aqui a gente precisa ampliar essa interpretação. O Supremo fala da possibilidade de impor à administração obras emergenciais, mas fundamentando isso numa violação de direitos, mas a gente precisa ver isso cotidianamente a gente enfrenta. Ou seja, o judiciário pode obrigar a administração a fazer obras. Em relação ao direito de saúde dos presos, o judiciário não poderia obrigar a administração a realizar cirurgias emergenciais? Eu entendo que sim. E esse é um julgado que precisa ser ampliado. A interpretação desse julgado precisa ser ampliada. Você pode fazer obra emergencial no banheiro, por exemplo? Pode fazer naturalmente a obrigação de cirurgia ou de internação médica. Um outro julgado interessante é o recurso extraordinário 580-252, que fala da possibilidade de indenização dos presos por danos morais. E o último julgado importante é a própria DPF 347, que fala do estado de coisas inconstitucional. Já para encerrar, uma outra tendência que eu vejo bastante nítida é o fortalecimento de alguns institutos na seara penitenciária. Um deles, obviamente, é a prisão domiciliar. A gente chegou a um estado em que a prisão domiciliar ela é o meio de campo entre uma postura mais agressiva, de se colocar a pessoa em liberdade plena, e uma postura mais conservadora de resistência a isso. Então, eu acho que o Instituto da prisão domiciliar vai ganhar muito mais força nos próximos julgados, enfim. Isso o Supremo já vem levantando isso na própria discussão atual sobre a progressão de regime. Outro instituto que vai ganhar força, outros dois institutos, são os da detração penal e da remissão. A remissão aqui, eu volto a falar uma perspectiva de uma remissão compensatória da pena. E aqui a gente chega a um instituto que está sendo amplamente discutido hoje em dia, que é a ideia da compensação penal por penas ou prisões abusivas. Isso a gente teve a oportunidade de discutir na preparação do Congresso Latino-Americano. Inclusive foi objeto de um dos painéis, que era a compensação penal por penas abusivas ou prisões abusivas, que é a ideia de reparar o preso não só pecuniariamente, mas ter uma compensação penal efetivamente por aquilo que ele sofre. E essa é uma ideia importante e me valendo da ideia do professor Zaffaroni, da cisão entre o tempo cronológico e o tempo existencial, o tempo linear e o tempo existencial, em que ele entende que a execução e a restrição da execução penal ela deve ser feita não só quantitativamente, mas qualitativamente. E que existe naturalmente um descompasso entre o tempo cronológico e aquele existencial ou qualitativo da execução. E sempre que a execução penal sofrer alguma afetação qualitativa, isso é motivo suficiente para uma redução compensatória da pena ou da execução. E aqui a ideia de uma redução, de uma compensação penal por prisões abusivas, ela parte de cinco possibilidades aqui. A primeira delas é a própria renúncia à execução penal. Renúncia essa que viria através do Instituto do Indulto, fundamentalmente. E hoje o decreto de indulto já prevê isso. Que é para aqueles que são os presos torturados, existe a previsão clara no decreto de indulto.
Claro que na prática a gente vê que são raríssimos os casos de condenação por tortura, mas já é um norte. E um outro instituto subsidiário seria o da própria comutação compensatória de pena. Não pensando mais em indulto, haveria a possibilidade subsidiária aí de uma comutação compensatória. E isso já foi objeto, já está sendo pensado, já foi pensado no âmbito do Ministério da Justiça. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na Secretaria de Assuntos Legislativos, inclusive com o Renato, sobre o decreto de indulto do ano passado, e uma das propostas que foram encaminhadas, efetivamente, era de uma comutação compensatória em caso de superlotação. Mas, infelizmente, questões alheias à nossa vontade, o decreto foi mantido da mesma forma que o 2013. Essa também seria uma medida interessante de compensação penal por penas abusivas, ou prisão abusiva. Uma outra hipótese seria de suspensão do encarceramento. Como isso, trazendo a conclusão da Corte Constitucional da Alemanha, que disse que pena que transcende a liberdade ambulatorial é pena ilegal, se nós considerarmos que a pena é ilegal, qual é a medida, qual é o efeito de uma pena ilegal? A pena ilegal deve ser relaxada. Então, a gente poderia pegar o Instituto do Relaxamento da Prisão, trazer por analogia, na execução penal, para legitimar a suspensão da execução penal no relaxamento. Só que não bastaria a suspensão da execução penal, um relaxamento de prisão. É necessário que o tempo em que a pessoa estivesse em liberdade fosse computado como tempo efetivo de cumprimento de pena. Senão ia só colocar o cara na rua e pronto. Então, esse tempo deveria ser efetivamente computado como tempo de cumprimento de pena. Está aí uma detração compensatória da pena. Um outro instituto. Não sendo possível nada disso, ou paralelamente a isso, seria possível pensar também em antecipação da progressão de regime e antecipação do livramento condicional. Eu também vinha conversando isso ontem com o Anderson, que seria fundamental o juiz da execução penal antecipar, fazer uma lista daqueles que estivessem mais próximos de atingir o prazo e, diante de uma superlotação, e até para respeitar o número de clausos, se colocar, se antecipar a progressão ou o livramento condicional dessas pessoas. Seria uma outra medida. E a última seria a própria prisão domiciliar, o estabelecimento de uma prisão domiciliar. E aqui a gente cai num grande paradoxo. Hoje em dia se entende que é possível prisão domiciliar quando não há estabelecimento penal de regime aberto e, em alguns lugares, até de semiaberto. Pois bem, qual é o fundamento disso? O fundamento disso é que o preso está submetido a uma hipótese de desvio da execução. O preso, numa unidade mais gravosa, ele está em desvio de execução. Tá, muito bem. E aquele que está em condições de superlotação ou que tem violação de direito além da liberdade ambulatorial, isso é o quê? Isso não é desvio da execução? Se isso não é desvio da execução, não sei mais o que é. Só que nessas hipóteses há uma grande resistência, enorme, a se conceder prisão domiciliar em caso de superlotação ou em caso de violação de direitos. Para vocês perceberem o paradoxo que existe. Mas que é um paradoxo que a gente, na luta, talvez consiga, em algum momento, reverter. Paradoxo não dizer hipocrisia. Paradoxia. Então, falando dessas medidas e da compensação penal por prisões abusivas, esse é um instituto que precisa ser muito trabalhado. Eu também conversava com o pessoal da Bahia. Eu estou paranoico do psico nessa ideia de estudar e de aprofundar esse instituto da compensação penal por prisões abusivas. Porque eu acho que esse é um caminho muito legal, muito interessante dentro da execução penal, para que a gente saia desse discurso só da indenização civil, que isso é uma redução da pessoa,
isso é uma redução da dignidade da pessoa, se reconhecer que todo o sofrimento que ela teve vai ser compensado com dinheiro, que a gente sabe na prática que os presos somem. Tem vários presos que cumprindo pena além do tempo, que quando saem não retornam para a defensoria para pleitear a indenização, porque tem medo de represália, enfim, ou some mesmo para outros fatores. Então a gente sabe da dificuldade que existe. E da resistência do próprio judiciário. Já soube de algumas indenizações pífias por tempo além do devido. Prisões indenizações que não se comparam sequer às dos juizados especiais cíveis. Então, essa é uma medida interessante. Eu falei muito, chato, mas, enfim, mais ou menos isso aí. Obrigado, gente.